Fala galera! Aqui é o Cristiano Andrade e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos explorar lugares que parecem saídos de filmes de terror, mas são reais. Preparem-se para uma viagem arrepiante pelos lugares abandonados mais sinistros e fascinantes do mundo. Edifícios tomados pela natureza, cidades desertas congeladas no tempo, parques de diversão que viraram cenários de filmes de terror. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Bora pro vídeo! A primeira parada é Pripyat, na Ucrânia, um exemplo brutal do poder devastador da natureza. Esta cidade, outrora cheia de vida, agora permanece como um lembrete sombrio do que pode acontecer quando a tecnologia e a natureza colidem de forma catastrófica. Pripyat era uma cidade vibrante até 26 de abril de 1986, com ruas movimentadas, parques cheios de crianças brincando e famílias vivendo suas vidas cotidianas, quando o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu. A explosão foi um dos piores desastres nucleares da história, liberando uma quantidade massiva de radiação na atmosfera. A explosão lançou material radioativo na atmosfera, tornando Pripyat inabitável. A radiação se espalhou rapidamente, forçando uma evacuação imediata e deixando a cidade deserta. De um dia para o outro, a vida de milhares de pessoas mudou completamente. Famílias foram separadas, lares foram abandonados e a cidade que uma vez prosperou ficou em silêncio. Famílias abandonaram suas casas, seus pertences, suas histórias. Objetos pessoais ainda podem ser encontrados, como se os moradores tivessem saído apenas por um momento, mas nunca voltaram. Hoje, Pripyat é uma cidade fantasma. As ruas estão vazias, os prédios estão em ruínas e o silêncio é ensurdecedor. Prédios residenciais, escolas, hospitais, tudo intocado desde a evacuação. É como se o tempo tivesse parado naquele fatídico dia de abril. A natureza, irônica e implacável, vai retomando o que é seu. Árvores e plantas crescem livremente, invadindo edifícios e ruas, transformando a paisagem urbana em uma floresta pós-apocalíptica. Plantas crescem dentro de prédios, animais selvagens vagam pelas ruas desertas. Lobos, javalis e outras criaturas agora chamam Pripyat de lar. Um testemunho da resiliência da natureza. Mesmo depois de tantos anos, a radiação ainda impede que Pripyat volte a ser o que era. Sinais de aviso de radiação estão por toda parte, lembrando a todos do perigo invisível que ainda persiste. Visitar Pripyat é como entrar em um mundo pós-apocalíptico, onde o silêncio e a desolação reinam. É uma experiência surreal, como se estivesse em um cenário de filme de ficção científica. É impossível não se sentir impactado pela história trágica desse lugar e das pessoas que tiveram suas vidas transformadas para sempre. Pripyat serve como um lembrete poderoso dos riscos da energia nuclear e da fragilidade da vida humana diante de forças tão implacáveis. E falando em lugares que parecem de filme, que tal uma ilha fantasma no meio do oceano? Imagine um lugar onde o tempo parece ter parado, onde a natureza e a arquitetura se encontram em um abraço melancólico. Essa é a ilha Hashima, no Japão, com uma história fascinante e melancólica. Conhecida também como Gunkanjima, ou Ilha Encouraçado, devido ao seu formato que lembra um navio de guerra. No início do século XX, a Mitsubishi comprou a ilha e transformou num centro de extração de carvão. A ilha rapidamente se tornou um símbolo do progresso industrial japonês. A produção era frenética e a ilha se tornou um formigueiro humano, com prédios altos e apertados, abrigando milhares de trabalhadores e suas famílias. A vida na ilha era intensa, com escolas, hospitais e até cinemas. Mas com o declínio da indústria do carvão, a Mitsubishi decidiu fechar a mina e evacuar a ilha. Em questão de meses, o que antes era um centro vibrante de atividade humana, tornou-se um lugar desolado. Em 1974, Hashima se tornou uma cidade fantasma, com seus prédios de concreto se deteriorando sob a fúria do tempo e do mar. As estruturas que um dia abrigaram vidas e sonhos, agora são apenas sombras do passado. Hoje a ilha é um espetáculo fantasmagórico. Suas ruínas oferecem um vislumbre do que acontece quando a natureza reivindica o que é seu por direito. Os prédios, antes cheios de vida, agora estão vazios, com as janelas quebradas e as paredes descascando.
O silêncio que reina é quase palpável, interrompido apenas pelo som do vento e das ondas. A natureza, sempre oportunista, vai tomando conta do que foi deixado para trás. Plantas crescem entre as rachaduras do concreto, e a vida selvagem começa a retornar, transformando a ilha em um estranho santuário. Visitar Hashima é como viajar no tempo, testemunhando a fragilidade da civilização humana diante da força da natureza. É um lembrete poderoso de que, por mais que construamos, a natureza sempre encontra uma maneira de prevalecer. Hashima é um lugar que te faz pensar na vida. É um cenário desolador, mas também incrivelmente belo, que nos convida a refletir sobre o impacto das nossas ações no mundo. Deixem nos comentários a sua opinião. Capítulo 3. Oradur-sur-Glane. A aldeia que o tempo congelou na dor. Da Ásia, voltamos para a Europa, mais precisamente para a França, conhecer um lugar que é um verdadeiro soco no estômago, um lembrete cruel dos horrores da guerra. Oradur-sur-Glane é uma aldeia que parece ter sido congelada no tempo. Suas ruínas são um testemunho mudo de um dos capítulos mais sombrios da história. Em 10 de junho de 1944, soldados nazistas invadiram Oradur-sur-Glane. A invasão foi rápida e brutal, pegando os moradores completamente de surpresa. O que aconteceu depois é de partir o coração. As tropas nazistas separaram os homens das mulheres e crianças, levando-os para diferentes partes da aldeia. Os soldados massacraram 642 homens, mulheres e crianças inocentes. As mulheres e crianças foram trancadas na igreja, que foi incendiada, enquanto os homens foram fuzilados em celeiros e garagens. A vila foi incendiada, transformada em um inferno de fogo e destruição. As chamas consumiram tudo, deixando apenas cinzas e escombros. Oradur-sur-Glane nunca mais foi a mesma. O que restou foi um cenário desolador. Uma aldeia fantasma que serve como um memorial eterno. As ruínas da vila, preservadas como um memorial, são um testemunho silencioso da barbárie que aconteceu ali. Cada parede destruída, cada objeto queimado, conta uma história de dor e sofrimento. Caminhar pelas ruas desertas de Oradur-sur-Glane é uma experiência devastadora. O silêncio é ensurdecedor, e a sensação de perda é palpável. É impossível não se emocionar com a dor e o sofrimento que marcaram para sempre aquele lugar. Cada visitante sente o peso da história e a importância de nunca esquecer. Oradur-sur-Glane é um lugar para lembrarmos das vítimas, honrarmos sua memória e lutarmos por um futuro onde a violência e o ódio não tenham mais espaço. É um lembrete poderoso de que a paz deve ser sempre buscada e preservada. Capítulo 4. Centralia. A cidade devora pelas chamas da ganância. Prepare-se para conhecer a história de Centralia, nos Estados Unidos, uma cidade que está literalmente sendo consumida pelo fogo há décadas. Centralia era uma cidade mineira pacata, até que, em 1962, um incêndio começou em uma mina de carvão. O fogo se espalhou pelos túneis subterrâneos, criando um inferno subterrâneo incontrolável. Uma cidade inteira sob a ameaça constante de ser engolida pelas chamas. O solo quente, a fumaça tóxica, o risco de afundamentos. Centralia se tornou um lugar perigoso para se viver. A maioria dos moradores teve que abandonar suas casas e recomeçar suas vidas em outros lugares. Hoje, Centralia é uma cidade fantasma. A história de Centralia é um alerta sobre os perigos da exploração desenfreada dos recursos naturais e da nossa arrogância em pensar que podemos controlar a fúria da natureza. Capítulo 5. Kolmanskop. Engolida pelas areias do tempo. Para finalizar essa viagem, vamos para a Namíbia, conhecer Kolmanskop, uma cidade que está sendo lentamente engolida pelo deserto. No início do século XX, Kolmanskop era um oásis de riqueza no meio do deserto da Namíbia. A descoberta de diamantes na região atraiu milhares de pessoas em busca de fortuna e aventura. A cidade cresceu rapidamente, com casas luxuosas, cassino, teatro, hospital, tudo que uma cidade próspera da época podia ter. Mas a riqueza é passageira como as dunas do deserto. Com o declínio da mineração de diamantes, Kolmanskop foi abandonada.
deixada à mercê do vento e da areia. Hoje, a cidade é um espetáculo surreal. As casas, outrora símbolos de opulência, estão soterradas pela areia, com móveis e objetos pessoais ainda intactos. Colemanskop é um destino popular para fotógrafos e aventureiros, atraídos pela beleza decadente da cidade e pela atmosfera misteriosa que a envolve. E aí, galera, gostaram da viagem? Qual desses lugares vocês acharam mais impressionante? Conta pra mim nos comentários. E não se esqueçam de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Compartilha esse vídeo com os amigos, vamos espalhar essa aventura por aí. Valeu, galera, até a próxima!